Gratidão, professor, muito obrigada. A gente pede que quem tiver alguma questão para o professor Moacir, pode falar com você depois, né, professor? Como você disponibilizou o seu WhatsApp, é porque a gente tem que dar a palavra para os outros professores também, tá ok, gente? Agora eu passo a palavra para o professor Diogo. Pessoal, bom dia. Obrigado, professor Moacir. É sempre incrível ouvir você, seu saber, suas discussões são sempre muito interessantes, muito bem-vindas. Foi uma manhã muito rica de aprendizado para todos nós. A professora Lise precisou se ausentar um pouco para resolver algumas questões, porque hoje a gente está começando o semestre na UES, então está um pouco corrido, né? Para todos nós, principalmente para ela. Mas agora eu queria passar para a professora Melina, que ela vai concluir amanhã de hoje com a fala dela, e depois a gente pode abrir para perguntas. Então, Melina, com você, seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Ai, beleza. Eu mudei aqui do notebook para o celular para poder ver um roteirinho que eu fiz. Eu até preparei uns slides, mas vou passar só no final da minha fala, tá? É mais umas ilustrações para dar umas imagens do que eu vou falar. Bom, eu quero começar parabenizando e agradecendo o professor Moacir. Eu fiquei encabulada. Melina está aí ainda? Melina, você está entre nós? Ela ficou encabulada mesmo, viu? Está entre Voltou. nós. Eu mudei do celular, do notebook para o celular, como eu falei, né? E meu sinal deu uma. Enfim, eu estou no 3G, mas vai dar certo. Gente, eu quero começar agradecendo e parabenizando o professor Moacir. Assim, eu fico encabulado de falar depois dele, né? Porque ele traz tantos elementos, tantas coisas que me pareciam tão distantes, eu que repeti a vida toda que eu não gostava de física e agora estou aqui interessadíssima em estudar. Aí, em vez de me sentir culpada, eu vou achar bonito, né? As voltas que o mundo dá e como a gente se transforma quando a gente vai acessando conhecimento de formas mais sensíveis. Então, muito obrigada, professor Moacir, por trazer essa beleza para a gente, né? Repensar, pensar, refletir e ver quantos encantamentos tem esse universo que mobiliza os nossos sistemas de entendimento, pensamento, né? Que coisa bonita, que coisa boa. Bom, gente, e aí dando continuidade a essa fala, que é difícil, né, falar depois dele, eu vou falar um pouquinho sobre mitologia dos orixás, certo? Como a gente está falando de exuberância na vida da Terra, e eu entendo que isso envolve as múltiplas dimensões da nossa existência, a gente forma sistemas de crença, né? Os sistemas religiosos não estão distantes disso. Sistemas de crenças religiosas, leituras espirituais e da própria dimensão da relação do homem com a natureza. E eu vou focar nesse ponto. Eu vou focar na relação dos orixás com a natureza. E aí eu já começo falando que eu não vou falar de todos os orixás e que eu não estou falando de todas as religiões africanas ou de matriz afro-brasileira, tá? Eu vou falar a partir um pouquinho da minha vivência, que é mais na Umbanda, e a partir também de um autor que chama Reginaldo Prandi, que a gente até já teve contato com ele, quando a gente falou sobre Iroko, lá no comecinho, né? Acho que foi uma das primeiras aulas, mas a gente falou sobre o templo, a árvore sagrada e tal. O texto, o mito que a gente pegou foi de um livro clássico dentro dos estudos de religiões afro-brasileiras, principalmente do candomblé, que é do Reginaldo Prandi. Inclusive, o texto base da aula de hoje também, que vai estar lá no Classroom, também é um artigo bem curtinho, leiam, que é bem curtinho, é 12, 15 páginas, do Reginaldo Prandi também, tá? O Reginaldo Prandi foca mais os estudos dele no candomblé. Então, eu vou fazer aqui, vou dar uma misturada, mais focada nessas duas, candomblé e umbanda, e aí o que eu não falar de um ou não falar de outro é justamente porque eu fiz esse recorte, tá? Não é necessariamente porque está faltando, porque eu sei que às vezes isso gera algum incômodo em algumas pessoas que são de terreiro, que são de santo, que eu vou chegar aqui e vou falar da relação dos orixás com a natureza, e de repente não falo o santo da pessoa, mas não se sintam ofendidos, por favor, tá? É realmente um recorte, eu não tenho nem de longe a pretensão de falar da relação de todo o panteão desses deuses, né, com a natureza, até porque é enfim, uma diversidade imensa. Bom,
Para quem não sabe a diferença entre candomblé e umbanda, né, o candomblé ele é uma religião, digamos, mais raiz, assim, ele conserva as raízes ancestrais africanas dos povos que vieram traficados para cá, de uma forma que se pretende mais próxima, tá? O candomblé ele não é religião legitimamente brasileira como se reivindica a umbanda. A umbanda ela se funda, ela tem uma data de fundação, né, ela tem uma narrativa em cima da história dela, na qual ela se intitula a religião nacional por excelência, por conta justamente da união de três matrizes, da matriz africana, matriz europeia e do catolicismo popular. Na verdade, vou fazer uma correção, o candomblé ele é uma religião brasileira, mas digamos assim, que ele é um abrasileiramento de uma forma de culto ancestral que veio da África, tá? Porque senão vou estar dizendo que existe candomblé em África, né, em alguns países, tal qual como existe no Brasil, e aí eu estaria falando uma mentira, tá? Não tem. Então, é uma religião brasileira, mas que tem essas raízes mais fincadas, de fato, na ancestralidade dessas nações africanas que vieram. Bom, dito isso de introdução, a relação dos orixás com a natureza é uma relação muito íntima, tá? O que são os orixás? Aqui os define, inclusive, como a própria natureza, a própria força da natureza. Eu vou dar um exemplo de um orixá que talvez seja mais conhecida, mais familiar para a gente, que é Iemanjá, né? Até quem não é da religião tem uma ideia, tem uma dimensão de que Iemanjá corresponde ao mar, ou mora no mar. Ou se a gente quer pedir alguma coisa a Iemanjá, a gente vai no mar porque esse é o domínio natural dela. Então, a relação dos orixás com esses domínios naturais, ela é uma relação super íntima, super intrínseca. Por quê? Esses povos, lá nos nossos antepassados, nas nossas ancestralidades, entendiam, né, de uma forma animista, que cada elemento, cada paisagem, cada força da natureza era habitada por um espírito. E esse espírito é quem governa aquele local, aquela região, de acordo com as suas características. Então, aquela região, ela pode apresentar vários espíritos, por exemplo, um rio, ao longo de seu curso. Ele tem um espírito que lhe dá vida, por isso que ele corre, mas em um determinado momento, em um determinado alto, esse rio pode estar bem calmo e de repente ele cai e se torna uma cachoeira bem forte. Então esse espírito ele tem aí uma variação de personalidade dependendo da sua variação de paisagem, tá? Não é um espírito contínuo. O mar ele pode estar revolto, ele pode estar extremamente calmo. Então esses elementos, essa ânima, essa alma, esse espírito que anima esses elementos naturais, eles comportam uma multiplicidade de aspectos naturais, de aspectos psicológicos que vão moldando a sua personalidade, certo? E aí o que acontece? Quando essas forças da natureza passam a oferecer algum risco, ou podem sair de controle, ou é necessário que a gente tente controlá-las para ter uma vida mais fácil, no sentido de ser um rio por onde se pode navegar, um mar por onde a gente consegue pescar, uma floresta onde a gente consegue coletar sem ser atacado por um animal selvagem, né? Falando de caçadores-coletores, sociedades caçadoras-coletoras, é necessário aplacar um pouquinho a fúria desses deuses, que pode vir a tornar-se. E uma forma de negociar com eles é justamente a partir das oferendas. São os agrados, os presentes que a gente dá a esses elementos que vivem na natureza e que a gente tenta, de alguma forma, fazer com que essa natureza não se volte contra nós, tá? E só que com o passar do tempo, eu estou falando aqui de um tempo bem longínquo mesmo, certo? E com o passar do tempo, essa dimensão da natureza e do nosso convívio e imersão nela, ela vai se tornando algo distante. Por quê? Pelo nosso processo de urbanização, né? O professor Moacir, no começo da fala dele, falou sobre as cidades, e eu achei interessante porque, embora não seja sobre isso, a gente acaba sempre voltando para esse espaço onde a gente convencionou estar vivendo agora, né? Eu sei que nem todo mundo vive na zona urbana, vive em capital, mas até as nossas comunidades mais auto-organizadas e tal, elas se inserem muito numa lógica citadina, né, na lógica da prestação de serviço, de grandes distâncias, de aglomerados urbanos, enfim. E quando a gente vai pensar na economia e na formação da cidade, eu não estou falando de uma megalópole, de uma grande metrópole, uma cidade pequenininha, um aldeamento mesmo, mas a gente percebe que a forma a economia das trocas vai se modificando, necessariamente, certo? E faz parte dessa modificação a intensificação da divisão social do trabalho.
E aí, o que isso tem a ver com a mitologia dos orixás? Porque à medida que a divisão social do trabalho vai se intensificando, e essas forças da natureza, que sempre foram cultuadas, vão se deslocando do ambiente natural que era morada delas e dos humanos, mas quando a gente carrega a nossa espiritualidade e migra de um espaço para outro, a gente leva também nosso conjunto de crenças, essas entidades, essas divindades, esses orixás se destacam, se descolam um pouquinho do elemento natural ao qual eles sempre foram vinculados e passam a se aproximar com um perfil profissional, um perfil de atividades e profissões que eram considerados fundamentais para o exercício da vida e manutenção da existência nesses centros urbanos, nessas cidades, tá? Um exemplo disso, o Ogum, por exemplo, né? Ogum também é um orixá dos mais conhecidos, é muito lembrado como deus da guerra, da batalha, e inclusive ele é simbolizado por uma espada, né? No nosso sincretismo, a correlação que se faz mais geralmente dele com algum santo católico é São Jorge, né? E ele é sempre lembrado por essa coisa do ferro. O ferro era o domínio natural dele. O Ogum era o ferreiro, ele trabalhava com instrumentos, né? Então, a profissão a qual ele se aproxima na cidade, sendo o deus da guerra, é o ferreiro. Porém, esse forjar de ferramentas nem sempre foi voltado para a guerra, domínio, né? O Ogum, por ser ferreiro, ele também forja ferramentas agrícolas. Por exemplo, uma foice, né? O Roberto tinha comentado aí no chat. Uma foice, um martelo, tudo isso pode ser construído por Ogum. Só que atualmente é muito difícil alguém lembrar de Ogum vinculado às matas ou à agricultura, às atividades agrícolas, né? Ogum é mais conhecido por ser o da batalha, da guerra, das expansões e tal. Porém, ele tem sim uma ligação também com os caminhos, com a agricultura, com as matas. Ele também é um conhecedor de matas, de ervas, certo? E aí o que acontece? Quando além dos orixás se distanciarem um pouquinho da natureza e passarem a vincular-se a um outro perfil profissiográfico, né, um perfil de personalidade, um perfil de exercício de uma profissão, eles também acabam se fundindo, esse culto animista, se fundindo com o culto ancestral, certo? Ancestral tanto no sentido de honrar os antepassados, como todos os mortos, certo? Todos os mortos merecem cultos, merecem agrados, merecem louvações, orações, mas existem alguns ancestrais comuns que se destacam, principalmente nos grandes reinados, né? E aí alguns orixás se tornam esses antepassados comuns, eles acabam se confundindo, assim, no processo tem um nomezinho, um processo que o culto se torna um tipo de Deus. O exemplo que o autor traz, o Reginaldo Prandi, é justamente com Xangô. Né? O Xangô ele tem uma certa correspondência histórica com o grande reinado, que é... eu esqueci o nome do reino agora. Mas ele se torna um rei que habita as pedreiras, né? O elemento natural dele são as pedras. E por ter sido um rei, ele também se liga com o perfil psicológico da justiça, então ele se torna o orixá da justiça. Fazendo um parênteses aqui, na Umbanda, quando a gente tem o culto dos pretos velhos, tem uma figura que chama muita atenção, que ela existe, é uma escrava, a escrava Anastácia, existem fotos, pinturas dela, que é até uma imagem bem comum, vocês já devem ter visto, de uma escrava com cabelo assim curtinho e eu esqueci o nome agora, uma coisa que tapa a boca, assim, tá? Tem livros que falam sobre a história dela, né, sobre enfim, as formas de tortura que ela era submetida e tal, descrevendo de fato o processo da escravidão. Uma escrava extremamente, uma sujeita que foi escravizada, né, não existe escravo, mas enfim, extremamente combativa, por isso ela era tão castigada, se tornou um símbolo, um Marte, e fala nos terreiros, quando ela aparece, inclusive, quando ela incorpora, no Ceará não é tão comum, tá? Eu acho que ela tem uma presença mais forte nos terreiros do Sudeste, São Paulo e Rio. Mas, enfim, existe essa correspondência entre personagens históricos, né, que de fato existiram na historiografia, e existem as junções de várias histórias que formam o que a gente chama de falange, tá? A pombagira também, né, na Umbanda é muito comum as pombagiras tem uma que é gente, eu acho que é a Maria Padilha, que está relacionada com o reinado também da Espanha, enfim. Isso está documentado, tá? Isso tem alguns livros, acho que é nos Nagoya Morte que falam sobre isso. Bom, enfim, com esse distanciamento dos orixás da natureza e a adequação deles a um modelo de vida mais urbano, cidadino, as entidades foram sendo representadas de acordo com que elas atendiam às expectativas de elaboração humana nesses espaços, né?
No caso Iemanjá, né, nem sempre ela foi vinculada ao mar, isso é uma criação muito nossa, de vincular Iemanjá especificamente às águas salgadas, e também é um aspecto feminino, né, ela acaba abarcando aí uma ancestralidade que remete a todas as mulheres, né, uma espécie de mãe, o mar como uma grande mãe, universal e tal. E aí, para falar um pouquinho dos mitos de criação, a gente tem o Dudua, que criou a Terra, né? A gente já falou um pouquinho quando foi falar sobre Iroco também, mas já já a gente fala mais sobre Terra, tá? Vou finalizar com isso. E Oxalá, que criou a humanidade, né? Geralmente a gente associa Oxalá ao grande Deus, ao criador de todo o universo, mas na verdade na mitologia específica iorubá, que aqui no Brasil corresponde aos Nagô, o Oxalá criou a humanidade. Ele não criou necessariamente a Terra, ele criou os homens, certo? E eu estou falando dessas diferenças porque cada etnia, aqui no Brasil foi receber um outro nome, né? Por exemplo, o Yorubá, Nagô, os Foncos são os Jejes, e existem outros orixás que são de outras nações. Por exemplo, o Mulu, o Nanã, o Xumaré. Nanã também está muito relacionado com a terra, mas eles são do Jeje, aqui eu estou focando mais no Yorubá, tá? E aí, quando há esse deslocamento do modo de vida das florestas, das matas, para a cidade, esses povos, esses orixás vão deslocando cada vez mais essa relação com a natureza, né? Porque essa natureza já está mais dominada, já está mais controlada, ela de repente não apresenta tantos perigos como apresentava outrora, né? E aqui tem uma coisa interessante, que para os povos da floresta, a Terra representa muito mais possibilidade de perigo e existência do que propriamente os astros, como eram para as sociedades navegadoras ou para as sociedades pescadoras, que precisam estar atentas ao movimento da lua e das marés. Então, os referenciais que a gente vê nesses povos das florestas e das matas, eles são referenciais muito firmes, porque eles se dão exatamente na Terra, né? Então, a experiência, a relação que se tem com a lua para quem é navegador é totalmente diferente para quem vive coletando na floresta, né? Para quem planta também tem uma relação íntima. Mas, enfim, esses povos, eu estou falando de povos da floresta, tá? E essa natureza, quando se organiza numa outra forma de culto dentro da cidade, porque essas formas de culto, a ancestralidade e a natureza resistem, né? Mas elas vão resistir de que forma? Na natureza simbólica. A gente não tem mais a mão, né? Não basta sair de casa ou deslocar-se nesse espaço da sua casa, porque para os povos das florestas, toda a floresta é a nossa casa, mas não é simplesmente deslocar-se entre ela para conseguir obter os elementos rituais, né? Eles não estão dados tão facilmente. A gente precisa organizar um jardim, um quintal, uma horta, que são simbolicamente mantidos enquanto a natureza e a representação natural desses orixás e seus altares dentro dos terreiros, certo? Então, a maioria das casas, quem já teve a oportunidade de conhecer um terreiro, sabe que tem uma parte das ervas destinadas ao Ossanha, ao Oxóssi, os orixás da mata, conhecedores dos pajés e caboclos, né? Na Umbanda a gente vai incluir aí os nossos caboclos, são brasileiros. Vai ter uma parte que vai ter umas pedrinhas no assentamento para Xangô, vai ter uma parte que vai simular essas matas, enfim. E justamente por conta dessa tentativa de preservação ou representação simbólica dos elementos naturais, reproduzindo nos espaços do terreiro, que é um espaço, é uma casa de tijolo, né? Pode ter uma parte ali de terra batida, pode ter algo que lembre esse elemento mais natural, mas no geral essas formas de culto estão muito relacionadas ao modo de vida urbano mesmo, tá? E por conta disso, dada essa preservação no manejo do conhecimento do reconhecimento de ervas, inclusive da medicina popular, da medicina vegetal, que é um conhecimento popular e que foi incorporado a essas práticas de cura das religiões, muitos povos de terreiro são considerados guardiões da natureza, preservacionistas de receitas, de ervas, de conhecimento, de potenciais de cura, e um entendimento de que se você naquela coisa da não separatividade do homem ambiente, né? Se você desrespeita a natureza, se você não a honra de uma forma devida, você não está simplesmente destruindo o planeta ou sujando o mundo ou poluindo, né? Essa é uma visão mais utilitarista da natureza. Mas você está agredindo diretamente algo que é extremamente sagrado, né? Os orixás e sua morada. É alguém jogar lixo na sua casa. Imagina, né? Você está aqui na sua casa, alguém abre a porta e joga ali um resto de alimento, um resto de embalagem. É mais ou menos isso, né? Com a diferença de que esses deuses eles podem ser despertados em sua ira. Então, até a própria ideia dessa coisa de que a natureza, desse retorno
da natureza respondendo à intervenção agressiva humana sobre ela, tem a ver com essa coisa animista, né? Existe uma reação que é causada pelo descontentamento, do desrespeito desses orixás na sua morada. E aí eu vou trazer alguns pontos, já estou me encaminhando para o final, tá? Que a Rosa ainda vai falar. Existem alguns pontos que são polêmicos dentro da vivência dessas religiões, justamente por conta dessa adequação a um momento crítico que a gente vive, de crise ambiental, de intolerância com essas religiões, de perseguição também, de divulgação de muitas fake news, né, de falar de rituais, sei lá, que envolvem sacrifício humano, enfim. Tem uma tentativa de preservação por parte de nós que somos adeptos desse tipo de cosmologia, né, do quanto é interessante ou não a popularização desse sistema de referenciais a ponto de, por exemplo, se eu preciso fazer um banho de ervas, uma coisa que é sagrada, eu posso ir em qualquer mercado e eu vou encontrar pronto lá, o banho do descarrego, não sei de quê, né? E aí, de fato, qual o potencial, o valor ritual disso? Será que ele tem toda a essência daquela planta, daquela erva? Será que ele passou por um ritual de sacralização? Porque é o que acontece. Se a gente não está no ambiente natural de coleta dessas ervas, o que a torna sagrada é, de fato, a ritualização, né? Você, no terreiro, ter alguém que vai pegar aquela erva naquele local e essa pessoa está autorizado, que passou por uma série de rituais de limpeza, de pensamento, purificação, de corpo, mente e tal. Isso é uma discussão, né? Assim, o quanto é válido, ou o quanto enfim, né? Mas aí é uma coisa bem, bem pessoal mesmo, é só para pontuar que existe essa discussão, né? Se vale o banho que a gente compra no centro, ou o banho tem que ser só o passado pelo pai de santo, né? Acredito que vai muito na intenção, da crença, da pureza de pensamento, de coração de cada um. E uma outra discussão que eu acho super interessante, que o Raul Lodi traz. Raul Lodi, ele pesquisa alimentação, ele fala muito de comida, ele fala muito sobre comida de santo. E é uma coisa muito interessante que tem, um recorte que ele faz sobre as adequações que os terreiros urbanos fazem a novas demandas sociais que surgem. Por exemplo, acho que ele tem um texto que não é Pipoca Moderna, se eu não me engano, quase certeza, que é inclusive o nome de uma música, né, de uma música tradicional aí, tocada por pifeiros e tal. Mas o Pipoca Moderno, ele começa falando de pipocas de micro-ondas, que nos terreiros urbanos as pessoas têm cada vez menos tempo para se dedicar a todo o ritual, que é uma casa de santo, né, que você precisa realmente vivenciar a religião ali 24 horas por dia. Mas às vezes você chega tão apressado, tem uma rotina de trabalho tão corrida e não quer deixar de cultuar, né, quem precisa da pipoca, o mulu principalmente, né, o banuaê, e aí é feito um pipoca de micro-ondas. E ele vai se questionar sobre isso, né, os terreiros mais tradicionais, isso é inadmissível, né, fazer um pipoca de micro-ondas não dá. Quem é que está mexendo, como é que você está colocando a intenção em algo que vem industrializado? A utilização de ervas secas também, porque a erva seca ela não teria tão preservado quanto a erva fresca, o axé vital, né, o sangue vegetal, que se fala tanto das ervas, né, sem erva não tem axé, sem erva não tem energia, e a macumba vegana, esse talvez um dos pontos mais polêmicos, né, que vai minimizar o sacrifício dos animais, né, dentro de uma humanização extrema de todos os atos, inclusive da alimentação, e vai extinguir, né, esse sacrifício, esse consumo de qualquer origem não vegetal, né, ou qualquer tipo de alimentação, ou utilização de utensílios, couro, enfim, mel, né, não estou falando só da carne, mas de todo o estilo desse terreiro, tá? São alguns pontos que se colocam. E aí, para encerrar mesmo, eu queria que a Camille, eu acho que tá com a minha apresentação, projetasse rapidinho para falar de um mito sobre a Mãe Terra, que é um mito que eu não conhecia quando eu estava mais assídua, frequentando o terreiro. Nunca ouvi em entrevistas que eu fiz com pais e mães de santo, mas achei estudando, e acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Camille, tu tá aí? Só um instantinho, professora Camille, que a gente vai projetar, tá bom? Tá bom, tranquilo. Tô doida para ler os comentários no chat, que eu estava aqui
falando, não Professora, consigo ver. enquanto isso, você pode ir lendo os comentários enquanto a gente projeta, tá bom? Pois é, eu estou abrindo aqui no notebook, porque no celular eu não consigo ver, não. É muito difícil mexer nisso aqui no celular. Melina, tem uma pergunta para você. Professora Melina, você pode falar sobre sincretismo? Obrigada, Roberto. Posso? A gente vai abrir para a pergunta agora? Gente, o sincretismo foi na escola, estudando história, e me disseram que o sincretismo era o processo pelo qual os escravos conseguiram manter o culto às suas religiões, associando um culto a um Deus católico, né? E assim eu acreditei durante muito tempo. Aliás, e isso não está errado, crer nisso não, isso é uma interpretação de sincretismo. Só que ele também pode ir muito além disso, certo? O sincretismo, ele passa por um conjunto de estratégias que envolve, inclusive, essa forma de mascarar, entre aspas, né, uma divindade, um orixá e um santo, mas ela é, na verdade, um conjunto de práticas de manejo e resistência, tá? Então, o sincretismo, ele também passa pelo enfrentamento, ele também passa pelas fugas, pelo processo de aquilombamento, pela afirmação da própria religião, por todas as formas de mescla possíveis, né, da gente, hoje em dia, ter a possibilidade de frequentar missas afro, não sei se vocês já viram, mas tem vídeo no YouTube de missas lindas, cantadas toda com atabaque, realizadas dentro de igrejas. A própria formação das Irmandades, né, uma das mais conhecidas é a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tudo isso tem a ver com o que a gente chama de sincretismo. Alguns autores, que eu não vou lembrar o nome agora, se eu não me engano, é uma mulher, que ela fala do quanto não, acho que é o Renato Ortiz, se eu não me engano é o Renato Ortiz, posso confirmar depois, que ele fala do quanto o processo de sincretismo é também uma forma de violência, né, algumas pessoas mais militantes, assim, nessa frente mais política das religiões de matriz africana, tentam tirar um pouco essa coisa do sincretismo, a mãe Estela de Oxóssi fazia isso, de dizer que Oxóssi não é São Sebastião. Oxóssi é Oxóssi, São Sebastião é outra coisa. Né? Não é só porque tem uma imagem ali parecida, não nega o processo histórico de que em algum momento foi importante isso ter ocorrido para que esses cultos não morressem de vez, né? Não sucumbissem à violência do colonizador, mas hoje em dia não faz mais sentido continuar com essa correlação, porque é uma forma de apagamento, de branqueamento, né? Um Iemanjá branca é uma forma de violenta de colonização ainda do que a gente aceita esse culto, a gente permite, digamos assim, a gente tem um Estado que garante a liberdade de crença, né, mas o nosso Estado laico ele também é enfim, ele não se efetiva, né, a gente sabe disso, mas o processo de sincretismo eu entendo dessa forma, Roberto, como uma rede complexa de manutenções de formas de existência de todos esses cultos e mitologias, que se dá por diversas frentes, sociais, políticas, a partir do imaginário, e a partir dessa forma mais simples, talvez seja mais comum, que é justamente essa associação entre um orixá e um santo, entre um caboclo, uma entidade e um santo. Tá? Não sei se respondi. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Tu quer deixar em tela inteira, Camille? Camille, é tu que está projetando? Pronto. Gente, essa imagem eu peguei não é minha, tá? Eu peguei de um site aí, tá até com a fonte aí embaixo, para falar rapidamente da relação desses orixás com as forças da natureza. Pode passar, Camille. A gente tem Oxalá, que está relacionado geralmente com a criação, né? Mas como eu falei, especificamente com a criação da humanidade, representado pela cor branca. Então, tudo que é branco... Ah, é a Rênia, tá, desculpa, Camille. Então, tudo que é da cor branca vai remeter a essa origem, que tem a ver com a história de uma pureza, de que não havia nada, mas ele criou a humanidade, colocou lá, tem a ver com a paz também. Pode passar, Rênia.
Exu está relacionado com o mensageiro. Exu talvez seja o orixá mais humano que tem, né? Ele tem um trânsito meio que livre entre os reinos, o reino da terra, o reino dos encantados, dos orixás. Ele teve um infortúnio de ser associado com o demônio por parte da Igreja Católica, né? Isso não foi invenção, ninguém associar com o demônio algo tão bonito, poderoso, forte como é Exu, mas geralmente quando a gente vê as afirmações mais pejorativas com relação às religiões de matriz africana, o Exu aparece com esse viés bem menosprezado mesmo, né? Como se fosse de fato o demônio, e não tem nada a ver, tá? Isso é invenção de gente branca preconceituosa. Pode passar, Rini. Ogum, o guerreiro, e aí eu escolhi essa imagem porque esse Ogum, ele tá ali com todas as ferramentas em cima, vocês estão vendo, mas ele também tá com umas palhas, né, para remeter justamente a essa origem dele também das matas. O Ogum, ele também está relacionado com a agricultura. Pode passar. Oxóssi, o rei das matas, e aí essa imagem eu trouxe justamente porque ele está aí com uma flecha, né, representando esse Oxóssi das matas, ele já está bem próximo do que é um indígena brasileiro, e nessa imagem vocês estão vendo que ele está com um chapéu de couro e uma bolsa, tem um nome, não sei se é alforje, essa bolsinha tem um nome, né, muito utilizada pelos nossos sertanejos, porque aqui na Umbanda, o Oxóssi, quando se torna um índio, um caboclo, rei das matas, ele também vem muito perto da linguagem do boiadeiro, do sertanejo, com a figura que nos terreiros do Nordeste aparece muito fortemente. Então, esse Oxóssi, ele está bem sincrético, né, Roberto, para voltar à ideia do sincretismo. Certo? Pode passar. Xangô, o orixá da justiça, né, com um machadinho onde ele corta as injustiças a partir do seu domínio, que é o domínio das pedreiras, né, uma pedreira, ela aparece ali sempre bem calma, serena, firme, mas ela também pode ela também pode ter sua ira despertada, causar um desabamento, enfim, a partir do fogo, né, o Xangô também está ligado com o elemental do fogo, pode passar. E o Xangô, dentro da mitologia dele, ele tem esposas, né, ele tem aí uma divisão entre Oxum e Yansan. Não, mas pode passar para Oxum. Geralmente, Xangô, Oxum e Yansan vêm seguidinhos, eles vêm juntos. Oxum, se Iemanjá ganhou o domínio das águas salgadas, Oxum ganhou o domínio das águas doces. E aí ela está relacionada com essa ideia da doçura, da fertilidade, de uma feminilidade que parece ser muito serena, mas obviamente, como um rio, ela também pode ter sua fúria despertada, né? Essa imagem da Oxum mais maternal, ela foi construída mais serena, como se ela fosse sempre um poço de doçura, e não é bem assim. Foi construída em oposição a Yansan, aí pode passar, que é a próxima, que a Yansan está relacionado com o domínio dos ventos, das tempestades, do fogo também, e com certa fúria. Então, na disputa pelo amor de Xangô, Yansan acaba se sobrepondo, né, e Oxum parece que é mais sempre doce e tal, e não é. Só que ela também pode ser extremamente irada, né, só que Yansan, por ter um temperamento muito mais explosivo, acaba ganhando esse posto de divindade de fato relacionada com as ventanias, com a tempestade, essa coisa indomável, essa coisa indomada que a gente não consegue controlar da natureza. Pode passar. Iemanjá, né, a gente já falou um pouquinho sobre ela, Iemanjá preto, Iemanjá não branca, e agora acho que acabou, esse era o último. Não, aí agora eu vou falar de Onilé, a Terra, rapidamente, que é um dos mitos de criação do mundo, e da distribuição desses domínios pelos orixás. Se fala que o Olodumaré, ou Olodumare, como falam em algumas regiões, deu uma grande festa no seu reino, chamou todos os seus filhos. Olodumaré é criador do universo, né? Chamou todos os seus filhos para uma grande festa no seu reino e pediu para que seus filhos eram os orixás, né? E pediu para que cada um fosse muito bonito, bem ornado, bem pronto, porque essa é uma festa importante. E ele tem uma filha chamada Onilé, que é extremamente tímida, não queria aparecer muito bem arrumada, muito bem pronta. Na verdade, sempre que tinha alguma coisa nesse sentido, Onilé se escondia embaixo da terra, que ela não gostava dessas festas, não gostava dessas coisas, extremamente tímida. E aí, no dia dessa festa, que ele chamou todo mundo foi extremamente arrumado, bonito. Iemanjá foi vestida com espuma do mar, com colar de madrepérola, com conchas no cabelo. Yansan enfeitou o cabelo com raios de fogo.
Xangô foi com alguma coisa de pedra, enfim, cada orixá se aprontou da forma que achavam que estariam bem, bem bonitas. E o motivo dessa festa tão importante era justamente porque nesse dia Ludomaré queria distribuir as riquezas do mundo entre seus filhos, já que ele tinha criado o mundo, né? Era como se ele fosse distribuir uma herança, o que ele ia deixar para cada um dos seus filhos. E quando eles chegaram, o Ludomaré disse: gente, eu estou muito surpreso, né? Todos vocês capricharam muito, nunca vi tanta ostentação, tanta beleza, e não vou saber dividir as riquezas entre vocês. De forma, na verdade, que eu acho que vocês já escolheram. Eu vou pegar o que cada um de vocês veio usando, veio vestindo, e vou dar como domínio para vocês. E aí foi dessa forma que cada orixá ganhou um domínio específico da natureza. A partir desse domínio, eles passaram a reger todas aquelas forças com as suas próprias forças, e o que aconteceu foi que, em determinado momento, quando a festa estava começando, eles disseram: opa, peraí, não está todo mundo aqui presente. Cadê Onilé? Onilé estava escondida embaixo da terra porque não curtia essas festas todas, né? E aí, automaticamente, Onilé ficou com a terra, com o domínio no qual ela já estava, né? E ele disse que, na verdade, ela era uma das principais, ela era uma das mais importantes, porque ninguém estava vendo, embora ninguém a estivesse vendo, na verdade, tudo que os outros tinham conseguido, o ferro de Ogum, o fogo de Yansan, a própria tempestade, vem da terra, né? Ela precisa, tudo isso precisa de um solo firme para ser fincado e construído. Então, Anilé era para quem todos deveriam se referenciar, se reportar, sempre começo, princípio e fim das coisas, dos vivos e dos mortos, né? Seria Onilé a principal. E eu comecei falando que eu nunca tinha ouvido falar dela, e isso faz um sentido porque, como o próprio autor fala, o Reginaldo Prange, ele disse que é um culto que vem sendo retomado ultimamente, especialmente por conta dessas crises ambientais, inclusive a partir de uma visão mais intelectualizada, de uma interpretação mais com essa pegada ambientalista dentro dos terreiros, né? Eu achei que tinha tudo a ver com o que a gente está falando aqui, já que a gente está trazendo para uma discussão acadêmica essa ancestralidade a partir da mitologia dos orixás, tá? Essa historinha está bem mais bem contada no próprio artigo, que vocês vão ter acesso, a no Classroom, e aí eu encerro aqui com ela e a gente abre, tá? Quantas perguntas aí? Tem mais uma pergunta da Ana Paula, que é a seguinte: e a poluição à natureza por parte de algumas oferendas que são feitas? Essa é uma questão que tem... Peraí, gente, eu estou tentando voltar aqui para o... É que repita, menina. Oi, professora? Melina? Acho que ela caiu, gente. Gente, eu acho que a professora Melina deu uma caidinha. Não, eu tô aqui. Ah, tá! Porque tua imagem tá travada. Ai, que bom. É porque ela tá mudando aqui do computador. Mas eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. Ai, meu Deus, ainda tô travada, horrorosa. Sim. O que acontece é que há uma tentativa de... Eu não sei se é conscientização, se esse termo é bom. Eu não gosto muito desse termo, particularmente. Mas há uma valorização das práticas ambientalistas dentro dos terreiros. Agora incluem, por exemplo, assim, as últimas festas de Iemanjá que eu participei, festas públicas, na praia, né? A gente, por ser uma cidade litorânea, tem esse privilégio de estar pertinho ali da morada dela. Existem várias excursões do pessoal que vem do interior, vem do sertão, vem de outras regiões, para ofertar no domínio correto, digamos assim, mas isso não significa que não exista culto a Iemanjá onde não tem mar, né? Claro que não. Mas eu vejo
o culto de Iemanjá é super interessante porque ele tem várias datas ao longo do Brasil, né? A Umbanda, ela faz parte desses, assim, que todos os rituais em cima ou em cada fogo mesmo, o que é muito triste, né? Muito triste pelo mau uso que se faz disso para perpetuar uma intolerância e por um moralismo que quer extinguir, estipar da gente algo tão bonito que faz parte da nossa existência, que é a dimensão da sexualidade, né? E assim, quando eu falo da sexualidade, eu falo de uma forma muito para trazer marido, né, assim, e não é, a Pombagira, ela é uma senhora extremamente sábia, né, que está vinculada a todas as questões que dizem respeito ao amor, e o amor nas suas diversas formas, né, uma Pombagira, ela pode ser um agente conciliador, sei lá, de uma relação familiar, que não necessariamente é uma relação conjugal, mas entre pai e filho, mãe e filha, enfim, eu entendo como essa exacerbação da dimensão sexual, especialmente dessas duas entidades, como uma tentativa moralista de desqualificar uma religião que não se pauta na repressão, né? Pelo contrário, se pauta na afirmação disso como mais uma esfera que deve ser festejada da vida. E para quem não entende isso, dá muito despeito, né? Assim, como é que existem pessoas dançando, cantando, celebrando a sexualidade de uma forma tão bonita, sendo, pois a sexualidade encarada como algo sagrado, de fato. E eu entendo muito por esse viés, né? Claro que existem outras interpretações, estou respondendo aqui de uma forma assim meio rápida, meio apressada, até porque eu estou vendo que já são, mas a gente já está perto da nossa hora limite, né? Só uma questão de ordem. A Rosinha não vai mais falar hoje? Não, né? Não, Melina. Depois, quando você terminar, eu falo, tá? Tranquilo, tá. Só para saber o quão apressada eu estava. Obrigada, professora Melina. Não tem mais nenhuma pergunta, né, meninas? Não, Rênia. Obrigada, Helena. Então, agora eu passo a palavra para a professora Lisa, que ela deu uma saidinha, que foi representar para a reitoria, mas ela voltou. A vantagem desse meio virtual é essa, né? A gente pode se multiplicar. Gente, chegamos num pequeno impasse. A Rosa vai falar sobre a mitologia indígena e a relação com a natureza, mas nós temos 15 minutos, então combinamos aqui entre nós, a Rosa está prontíssima com essa tiara linda na cabeça, que vamos transferir a palavra da Rosa para sexta-feira, uma vez que ela vai começar a falar, e ela falar agoniado, não dá, tem que falar com calma, tranquilidade, não é assim? E é dessa forma mesmo, a gente também vai obedecendo ao ritmo do grupo. Para nós é muito importante que as pessoas possam falar e possam se colocar. Então, eu sei que houve uma pessoa que tinha uma pergunta para fazer para o professor Moacir e não pôde fazer por causa do tempo, que era a Juliana, não é isso? Ela colocou a colocação no chat, linda. Era mais uma colocação que ela queria fazer. Sobre a astrologia. Juliana, você quer retomar a sua colocação? Depois aí eu faço uma fala final, inclusive vou me reportar ao trabalho. Juliana, você está aí? E também temos a pergunta da Ana Paula. Certo. Então, acho que a gente consegue fazer... Sim. Juliana, Ana Paula e eu, a gente consegue, em 15 minutos, falar um pouquinho, e o professor também? Pode ser? Vai lá, Juliana. Eu não consigo. Não consegue? Tente. Juliana? Juliana, tá tudo bem? Acho que é o microfone dela, né? Talvez. Mas a Ana Paula tem uma pergunta para o professor Moacir. Pronto, tudo bem, professor Moacir? Tudo. Então, Juliana, eu vou passar a palavra para a Ana Paula antes de você, tá certo? Obrigada. Vai, Ana Paula, linda. Linda tá você, tá radiante hoje, viu? Bom dia, gente. Então, é porque
alguém falou com relação à observação, e aí a minha pergunta foi a seguinte, né? Que a gente, por exemplo, a mulher, né? Existem os ciclos lunares que estão casados com o ciclo menstrual. E aí uma coisa que eu fico pensando é justamente que o ser humano perdeu essa capacidade de observar a natureza, então, por consequência, ele perde a capacidade de se observar também, visto que o que acontece na natureza tem muita repercussão na gente, no nosso corpo, enfim. E aí a minha pergunta foi relacionada a isso, para o professor, se ele também vislumbra desse ponto de vista, se a nossa, quer dizer, a nossa não, que eu acredito que esse grupo não tem esse problema, mas as pessoas que se desconectaram da natureza perderam essa conexão justamente por terem aberto mão dessa capacidade de estar observando os aspectos da natureza e vinculando com o que acontece dentro da gente, no nosso corpo, enfim, trazendo esse aspecto da observação. É para minha pergunta, né? Pelo que eu estou entendendo. Eu acho que sim, sabe? A resposta é, se a gente perde a capacidade de observar, a gente não observa nada nem para fora, nem para dentro. Mas se você observa para fora, você ainda tem uma chance de se um dia, se você se perguntar, se trazer a observação mais para próximo de si, né? Que ponto que a gente está, né? Que ponto que eu estou nessa minha observação. E quando eu começo a perceber que eu também me confundo um pouco com o que eu observo, eu começo a ver que no que eu observo já tem a minha presença, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade sempre, né? E certamente a autoobservação é uma coisa fundamental, fundamental, né? E com relação a essa questão dos ciclos, né? Eu sempre chamo a atenção para esse livro aqui, né? Do Lyle Watson. Chama-se Supernatureza. Eu acho que eu já apresentei na outra vez, né? Mas ele tem uma parte que ele fala de trabalhos que investigaram a relação da Lua nos ciclos menstruais, e isso foi publicado em revista científica, mas depois esse trabalho não teve continuidade, né? A gente não sabe exatamente como é que se mobiliza essas coisas em torno desses interesses, mas, de certa forma, a questão está aí, né? Será que tem diferença? Por exemplo, como é que é o negócio científico, né? Eu acredito que sim, mas aí para eu convencer as pessoas disso, eu tenho que inventar uma certa argumentação. Essa argumentação ela pode tanto ser em cima de considerações lógicas, como pode ser em cima de considerações observacionais. Eu vou para o laboratório, faço experimento, eu observo as pessoas e descrevo o que eu observei, né? Então, aí eu consigo fundamentar aquela coisa que eu acredito, né? E isso aqui é a ciência. Eu respondi a pergunta. Sim, perfeito, professor. E aí, pegando um gancho também, eu sei que Rosinha vai falar na sexta, né? Mas os povos originários fazem isso muito bem, né? Assim, eles se observam o tempo todo a partir do que a natureza traz também. E aí, se a Rosa quiser dar uma palavra também com relação a isso, eu vou ficar muito honrada. Especialmente nessa questão do feminino, né? Do ciclo lunar, dessa associação com a menstruação, enfim. Esse resgate, inclusive, ancestral que muitas mulheres têm feito, que é do plantar a lua, né? De retornar esse sangue menstrual à Mãe Terra como honra e agradecimento a tudo que nos foi nutrido. E que o ciclo menstrual não é só no período da menstruação em si, ou seja, do sangramento, mas durante todos os 29 a 31 dias ali, nas emoções da mulher, assim, né? Mas gratidão, professor. E, Rosinha, se você quiser falar algo sobre isso, ficarei muito agradecida. Na verdade, né, o ciclo menstrual para a mulher, esse ciclo, para nós, ele é muito importante, né? Ele é o ciclo da vida, né? De ter esse pensamento dele, que é o ciclo da vida. E realmente
tem povos indígenas que quando a mulher ela está nesse período menstrual, ela fica resguardada, ela fica isolada, para que ela possa ter o momento dela, né? E que aquele sangue ele realmente ele retorne para a terra, né? Ele volte para a terra e ele sirva realmente de como é que eu vou dizer? É o ligar o ventre, ligar o ventre da mulher ao ventre da mãe terra, né? Então tem essa ligação muito forte, né? Aqui para a gente temos a gente tem um grupo que é chamado Sagrado Feminino, um grupo de mulheres que a gente trabalha também com os 4 elementos, né? Da terra. E a gente trabalha muito, muito isso, a questão do ciclo menstrual, a questão da menstruação da mulher, a importância, porque é vida. A gente tem muitas mulheres que fica com raiva porque menstruou, fica, né? E para nós é uma alegria quando a gente menstrua ou quando falta, né? Porque quando não vem é porque tem uma vida que já começou a se gerar, né? As mulheres mais férteis. Então a gente tem esse respeito e essa atenção grande e sabemos entender. Ela mexe muito com o nosso metabolismo, principalmente nessa questão das regras, né? Que a minha avó dizia assim, é porque você está no tempo de chegar à sua regra. Aí a gente às vezes não entendia, né? Depois, com o tempo que a gente é isso. Gratidão, minha irmã. Você trouxe uma coisa tão linda assim que os indígenas têm, porque eu fui casada com um índio, né, Cariri-Chocó. E vocês não têm isso de se prevenir de engravidar, né? Ou seja, se vem filho é uma alegria, né? Se para de menstruar é porque tem uma vida ali gerada. Isso é muito lindo, muito poético. Gratidão, me emociona muito. Obrigada, Rosinha. E obrigada também, Ana Paula e professor Moacir. Professora Lise, nós temos mais 2 perguntas, uma da Viviane e uma da Claudinha. A gente pode prosseguir? Tá, o microfone desligado, professora. Desculpa, mas a Juliana é antes, né? Certo. Juliana? Então são 3. São 3. Juliana, o microfone. Oi, está escutando? Sim? Então, o que eu queria... Aliás, Rosa, eu quero te agradecer, porque falar da Lua e falar do ciclo menstrual é também falar da astrologia, né? E você está linda, viu? E uma coisa que é muito importante a gente perceber com relação à observação, que eu acho que a Rosa também falou de observação, e eu acho que a fala do dia inteiro foi uma fala de observação, que eu paro para pensar e observar isso, é que se você tem um sistema de casas, tanto topocêntrico como o Plácidos, qualquer sistema de casas na astrologia, e se você tem a questão do hemisfério norte, a questão do hemisfério sul, você vai perceber que em cada estudo da astrologia vai ter algumas questões que vão ser privilegiadas, tá? Na astrologia que eu trabalho, é a astrologia que a gente trabalha aqui, tanto na América do Norte, é a mais disseminada. A gente observa muitas coisas, não só os clientes, quando chegam, e a gente está trabalhando astrologia, como a gente pesquisa. Um dia eu saí na rua vendo o que tinha, qual é o planeta que estava angular, qual era a questão do dia naquele horário. Falei, não está acontecendo nada. Aí, de repente, teve uma briga entre o senhor e uma outra pessoa. Então, isso são coisas de observação. No consultório, quando a gente atende, a gente observa a pessoa, a gente observa o que está acontecendo, o que o céu está falando. E eu queria também dizer que a astrologia ela vai
traçar uma linha do horizonte a partir do lugar que você está. Dessa linha do horizonte, tudo que está acima dela é dia, é claro, você enxerga. Então, é tudo que você está enxergando no céu. Abaixo da linha do horizonte é o que você não está vendo, mas o céu está ali. Então, você tem essa divisão de casas e toda a conjunção planetária em movimento, mas para a carta do nascimento ela é fixa, e você vai analisar junto com a pessoa. Nada funciona sem observação. Nada funciona se não tiver o espaço entre, se não tiver a conversa, se não tiver... Porque senão vira uma matemática. E toda matemática ela é arriscada quando fala das relações humanas. Eu queria falar mais ou menos isso. Obrigada. Gratidão. A gente quem agradece, Juliana. Obrigada. Agora, só um instantinho, gente. A gente tem uma pergunta da Viviane para a professora Melina. Tudo bem, professora Melina? Melina? Sim. Oi. Pronto, da Viviane Araújo. Você acredita que a educação básica contribui para uma visão depreciativa da cultura afro? É difícil responder porque eu não tenho conhecimento atualmente de como é que está assim, a educação básica, né? Eu não tenho dados quantitativos para dizer, eu não conheço a formação dos professores, né, para dizer que sim. Porém, me sinto fortemente tentada a dizer que não só a educação básica, né? Não vamos colocar a culpa nas escolas, mas eu acho que toda a nossa forma que a gente convencionou a construção dos nossos sistemas simbólicos, porque a criança não precisa estar necessariamente escolarizada, se ela vive em um ambiente preconceituoso, na família ou no seu entorno, né, na sua comunidade, ela vai construir sistemas deturpados da realidade, né, enxergar maldade onde não tem. Então, acredito que sim, a nossa forma de civilização, construção ocidental, urbana, branco, heterocentrada, ela contribui para a reprodução desse tipo de preconceito, para além da escola. Acredito que sim. Mas as tentativas, aí, por outra parte, né, eu acredito que a sua pergunta vai mais pelo campo da educação, porque se a gente tem isso estabelecido, a gente tem também as formas de resistência às tentativas de transformação. E aí, sim, como educadora, eu acredito fortemente que a prática combativa disso se dê a partir de um estado de uma educação de fato laicos, porque quando a gente fala de religiões de matriz africana, parece que a gente quer, também não é uma ideia de colonizar isso para todo mundo, né? Colocar como mais uma forma de organização de sistemas de crenças válido quanto qualquer outro e que deve ser respeitada. Uma vez eu ouvi do meu pai de santo, uma das falas mais bonitas que eu já ouvi no terreiro, até o título de um capítulo da minha dissertação, que é: se você não respeita enquanto religião, respeita pelo menos enquanto cultura, né? Porque é uma história de povos de extremo sofrimento e de uma ressignificação simbólica tão bonita, de tanta força, que eu acho que a gente tem sim que estudar isso enquanto um processo histórico, enquanto uma construção política. E aí essa sensibilização para essa outra dimensão da espiritualidade de uma forma como mais uma dimensão humana e não como uma religião imposta, eu acredito que sim, ela venha através da educação. Viviane, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, professora. Porque eu coloquei assim, porque eu sou professora e na prática a gente já tenta lutar, resistir, mas é bem complicado, entendeu? Quando você quer pelo menos o respeito da cultura, mas é totalmente contrário quando uma escola, por exemplo, resolve fazer uma semana afro e diz que ali não se vai falar de religião, por exemplo. Eu acho isso uma agressão. Uma dimensão. Exato. Então, assim, isso não é em uma ou duas escolas, entendeu? É algo muito pertinente, porque quando a gente vai trabalhar esses assuntos, a própria criança já está enraizada de preconceitos, entendeu? O filho da macumbeira,
escuta uma música, é música de macumba. Então, assim, é muito complicado e eu queria colocar isso na educação básica como um todo, sei lá se tem algum meio de se fazer algo maior para que possa, ou talvez uma formação de professor, até mesmo formação de gestores, né? Porque muitas dessas coisas se dá pela questão do gestor da escola. Então, é isso, mas eu entendi que é uma questão que vai para além da escola. Sim. Obrigada. Vivi, é legal tu compartilhar a tua fala e falar da formação dos gestores, porque eu acredito muito nisso. A gente tem uma política pública que fala sobre a inclusão da história de África nos nossos currículos, né, no currículo básico, e eu considero isso um avanço, embora mesmo assim, se na inclusão da história, algumas escolas, tu já deve ter passado por isso também, né, se recusam ou têm dificuldade. E, assim, tu fala da tua vivência a partir dos alunos, eu falo da minha vivência a partir dos gestores. Eu estagiei um tempo com jovens em escolas da prefeitura, e não foi uma nem duas vezes que eu ouvi por parte dos diretores das escolas, né, alguma coisa nesse sentido, assim, de o fulano é muito complicado porque tu sabe, né, ele anda em terreiro, assim, o menino tinha 1000 problemas, né, problema com família, problema com droga, exposto à situação de violência, e se ele tivesse esse traço específico, esse marcador identitário social, né, que a gente chama hoje de uma interseccionalidade, de ser de uma religião de matriz africana, automaticamente estava deslocado toda a problemática social dele para o fato de ele andar em terreiro, ou ser o filho da macumbeira. E, assim, era muito difícil para a gente, imagina, eu, na época, enquanto estagiária, super verde, né, como era que eu ia enfrentar esse gestor e dizer, não, cidadão, né, o problema não está aí, é uma questão muito maior, e, assim, o quanto de preconceito tem nessa fala, né, de fato, é um desafio que a gente tem, mas eu acredito muito nesse sistema de formação da educação e que tem que vir a partir de pressão por política pública. E é por isso que as nossas ações afirmativas são tão importantes, né? Quando a gente fala de essas ações afirmativas como um todo, né? Quando a gente fala da coisa das cotas, tudo os marcadores mesmo, étnico, raciais, não para além das cotas, mas a inclusão disso enquanto disciplina curricular, a diversidade, admitir a diversidade epistemológica do mundo, porque isso não é somente um sistema de crença, é um sistema de conhecimentos, né? Então, se a gente prioriza somente o modo científico ocidental de conhecimento, faz parte desse sistema de crenças. No campo da espiritualidade, uma religião única de um Deus único que foi construída à imagem e semelhança do homem europeu, né? E isso é devastador com todas as outras formas de organização de espiritualidade. Então, é isso, é ir para a política, eu entendo dessa forma, né, é ir para a política pública, é pressionar a partir de ações afirmativas que vão desmistificando isso que foi construído aí num grande esforço, num grande empenho, isso não vem do nada, isso é um plano de dominação, de colonização e que se concretizou, né, cabe a gente tentar ir revertendo esses prejuízos. Eu acho o campo da espiritualidade, da religiosidade, da construção desses sistemas de crenças e conhecimentos um caminho muito promissor, assim, muito válido na tentativa de desconstrução dessas violências simbólicas, né? Obrigada, professora Melina. Obrigada, Viviane, pela sua pergunta também. Professora Lisa? Professora Lisa? Oi. A gente... Oi, eu vi que aqui. é 10... Caí? Pronto. Caí? Não, está aqui. É 10h35 e duas queridas no chat queriam falar, né? Perguntar à professora Melina. Tem a possibilidade? Pronto. Então, agora a palavra com a Cláudia. Cláudia, você pode fazer sua pergunta. Bem, eu agradeço. Eu me senti muito contemplada com a fala da professora Melina agora, que é exatamente isso que eu ia me perguntando durante o tempo inteiro da fala, né? E também quando o professor Moacir falou da questão da observação, eu fiquei me perguntando, mas isso tudo é muito construído, né? Parece assim, é muita dor que visão às vezes romantizada. E a cultura, ela é negada em função do preconceito, né? É uma prática espiritual que está voltada na integração com o todo, mas também dentro da própria comuna, existem também as pessoas que não têm esse conhecimento ampliado.
do significado daquilo que está vivendo. Cabeça, eu fui escutando e fosse ficando, realmente essa é uma falta muito grande. Mesmo quando uma pessoa quer se apropriar de um determinado espaço, ainda tem uma falta. Então, cada vez mais eu fico me perguntando, meu Deus, como é necessário a gente agir, né? Como por onde é bom que a próxima pessoa se coloque, e aí a explanação da Melina e do professor já me contemplou. Foi só uma possibilidade de dizer o quanto eu amo vocês e o quanto eu estou agradecida. Eu me senti muito, muito acolhida com a resposta, né? De agora, nas falas de vocês. Muito obrigada, viu? É isso aí, tamo junto. Graças a Deus. Muito obrigada, Cláudia. Que feliz. Obrigada por compartilhar. Muito linda, Cláudia, viu, gente? E agora, por último, a gente tem a Carolina, que ela também se inscreveu no chat. Gostaria de fazer uma pergunta. Carolina? Você está aqui, Carol? Oi, oi, oi. Eu acho que ela não está mais aqui, gente. Talvez ela tenha saído. Ela não escreveu a pergunta no chat? Não, não. Ela queria perguntar mesmo, pessoalmente. Pessoalmente, assim, né? Entre aspas. Sim. Então, pronto. Não temos mais perguntas, professora Melina. Então... Passo agora para a professora Lise. Professora Lise? Eu acho que a Lise caiu. Peraí, só um instantinho, gente. Mas, professora Melina, foi muito boa a sua fala, a gente agradece. Você quer falar alguma coisa? Gente, eu quero agradecer também, claro, né? Assim, eu estou lendo rapidamente os comentários, pulando um ou outro porque eu me perco, mas é muito bom poder falar sobre isso e receber, assim, as experiências compartilhadas de vocês, né? Além das perguntas, ver as vivências de cada um, como é que vocês se organizam nos seus espaços, porque eu entendo essas vivências também como espaços de resistência, né? Assim, ver os posicionamentos, ver as formas como a gente se afirma, e muitas vezes eu estou chamando a atenção disso, porque na nossa prática profissional, principalmente quem trabalha com a educação, eu acho que é de onde eu falo, né? Tenho mais propriedade para falar. Às vezes a gente não percebe o quanto pequenas posturas ou atitudes do dia a dia, assim, podem de fato ser um marco muito diferencial no caráter daquele cidadão que a gente está acompanhando a trajetória. Eu fico muito emocionada quando eu vejo esses relatos, como eu li alguns aqui no chat, como a Cláudia falou agora. Então, obrigada a vocês também por compartilharem, viu? Estamos muito juntos e juntas. Que linda. Obrigada, professora. Professora Lise agora está entre nós novamente. Professora Lise, a palavra é com você. Oi, oi. Lise? Eu acho que ela travou no sorriso dela. Trava maravilhosa, né? Só um instantinho, gente. Caí, gente? Eu caí? A gente está ouvindo sua voz. E o seu sorriso. Lise? Lise? Agora ela caiu novamente. Só um instantinho, gente. Só para a gente finalizar, antes que eu caia de novo, o nosso trabalho até meia-noite, tá? Vocês podem
postar. Se alguém tiver algum problema, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, comigo ou com os encantados. Então, eu gostaria de finalizar esse nosso encontro de hoje, agradecendo imensamente pelas palavras sabe, e se conectar com a nossa sabedoria interna também é fundamental. Muito obrigada por esse momento tão especial que vivemos hoje, professor Moacir, professora Melina, e todas que nos ensinaram também muito no dia de hoje. Até sexta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, um abraço. Tchau, muito obrigado. Eu estou aqui, eu caí? Você está aí, professora lindíssima! Ainda estou aqui. Um beijo! Tchau, obrigada. Sim, professora. Tchau, gente. Até a próxima, até sexta. Beijo. Tchau, amores. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gratidão. Alguém pode... Tchau. Vou encerrar aqui, gente. Renha, para Oi. Para gravação, Quem é só fala? para a gravação, né? Isso, Levi. Tá bom. Viu?